todo mundo me conhece. Hoje sou coordenadora de toda a linha do pronto-socorro do adulto do Hospital Unimed, e esse protocolo, ele foi implantado há aproximadamente um ano, um protocolo feito a 3 mãos, né, feito por mim, pelo Wilson e pela Wilsa, baseado no último guideline europeu de doença coronariana, tá? O Wilson é cardiologista, cooperado, e todo mundo conhece também. Vamos direto para a aula. Wilson, eu vou passar o pré-teste, tá? Antes de iniciar. São 2 perguntas e a gente gostaria que os presentes na sala se manifestassem. Eu vou compartilhar aqui a tela. Perfeitamente. Boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos ao pré-teste, depois a gente dá a entrada à aula. Todos estão visualizando a apresentação? Sim. Essa é a primeira questão, eu vou dar um tempo para vocês lerem, escolherem a resposta e depois vou compartilhar a enquete para vocês escolherem a letra. A Lê está apresentando, está vindo só a apresentação, não está aparecendo as questões. Vai aparecer. Nesse momento é só a apresentação mesmo, é para vocês lerem, porque na enquete não deu para ficar as perguntas completas, porque são longas, né? Ok. Vou dar um tempinho para todos lerem e escolherem a resposta, para depois só clicar na enquete qual a resposta escolhida. Eu não estou vendo pergunta nenhuma, não. Você ama verdadeiramente quem te ama. Ali, está congelado na tela de início, só no protocolo de doutorasca. Passa o próximo slide, que a gente consegue ver a pergunta. Está aparecendo? Deixa eu interromper e passar de novo, só um instante. Bota em tela cheia. E agora, está aparecendo para vocês? Agora está aparecendo. Agora sim. A questão 1. OSPS. Ah, é verdade. OSPS. Pronto-socorro. Eu vou compartilhar a enquete agora para vocês escolherem a resposta. Vamos dar uns 30 segundos. Mais 5 segundos e a gente vai interromper a primeira pergunta. Eu não estou apertando, mas não está. Está complicado para mim aqui também. Não está. Alessandra, a forma como projetou, a caixa projetada foi aquela caixa onde já dá os percentuais de acerto por questão, como se fosse o resultado, entendeu? Talvez tenha uma imagem anterior a essa segunda que apareceu, né? Não está dando para marcar a resposta, não. Eu acho que quando eu fiz o teste com o senhor, doutor Wilson, acho que eu ziquei a enquete. Não tem problema, não tem problema. A gente depois pode discutir questão por questão
E... De qualquer forma, todo mundo presta atenção, vou passar a segunda... Todo mundo guarda qual seria a sua resposta e, enfim. A segunda questão. Primeiro, vocês precisam analisar esse elétron, né, doutor? Exatamente. Esse é o elétron da questão. Bonitinho. As perguntas são essas. A questão. Não, faltou a questão. Assinale a alternativa correta. Faltou a questão. Sumiu tudo, agora apareceu aqui. Faltou o texto da questão, aí são só as respostas. Tem o elétron, mas tem o texto da questão. Para mim não veio, doutor. Espera aí. Faltou o texto. Eu vou ler o texto aqui, só um segundo. Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Paciente com dor torácica em aperto há 30 minutos, associado a náuseas, vômitos, sudorese profusa, bem como frialdade de pele e palidez cutânea mucosa. Refere radiação para a mandíbula e membro superior esquerdo. A dor o acordou na madrugada. Chegado ao PS, foi rodado eletro em 4 minutos, pois a enfermeira classificou o caso como grave, por se tratar de dor torácica, já sugerindo ao médico plantonista a feitura de AS 300 mg. Sendo a equipe muito integrada, o médico aqueceu a sugestão. O ECG mostrava a imagem abaixo, e aí é o eletro que foi projetado. Agora pode botar as opções. Vou passar o eletro de novo, mais um pouquinho. Acho que a questão 2 vai dar certo. Apareceu as perguntas agora, não sim? Não apareceu? Agora tá certinho. O pré-teste tá certinho, a caixinha, para marcar. Mais 5 segundos. Vou encerrar a enquete. Vou interromper o compartilhamento, doutor. Perfeito. Está vazando o áudio de alguém? Eu vou começar aqui o compartilhamento. Peço para que todos fechem os seus microfones, por gentileza. Todos veem a apresentação? Sim. Ok. Como ninguém se manifestou, acredito que sim. Tá? Bom, a aula vai ser bem direta, bem straightforward. Tá? A ideia é a gente dar uma revisada no protocolo. Um ano depois, grande parte das pessoas que estão aqui já tem alguma familiaridade com o protocolo. Né? Então, a ideia é revisar aqui e ver os pontos chaves que a gente notou como as maiores dificuldades, os maiores
complicadores e dar o espaço, principalmente, para que seja feita discussão em relação ao protocolo de quem já teve contato e trabalha com ele, né? Meu nome é Wilson, todo mundo me conhece, acho que já aqui de algum tempo, já tem um tempo bom de cooperado e tem já um relacionamento médico grande com a maioria da equipe, né? Esses são meus potenciais conflitos de interesse, tá? Hoje, a gente vai, em relação à dor torácica, se limitar às dores de características isquêmicas, tá? E isso vai ser o nosso foco maior do nosso protocolo, vocês vão entender por que eu faço essa menção aqui. É importante contextualizar, antes da gente começar a falar de doença cardiovascular, que a gente tem ela como principal causa de morte, né? E a doença mais prevalente dentro da nossa sociedade, né? De modo que esse é o tamanho do desafio que a gente tem quando a gente fala de protocolo de dor torácica, é tentar diminuir o impacto de uma doença dessa magnitude. Só no Brasil, por exemplo, a gente tem em torno de 300 mil mortes por ano por doença coronariana aguda, o que dá em torno de uma morte a cada 2 minutos, né? Então, imaginem o impacto que isso tem para a nossa sociedade. E existe uma notícia ruim, né? Que a gente tem uma projeção clara de aumento da doença cardiovascular em toda a população mundial, e o Brasil não é uma exceção em relação a isso. Pelo contrário, ele ainda figura aí como um dos maiores aumentos ao longo do tempo, muito em vista as mudanças de estilo de vida que a sociedade moderna nos coloca, né? Quando a gente fala de dor torácica, um ponto que é periclitante aí para o início, e, na verdade, o ponto mais importante, porque aonde a subjetividade que vai exigir com que o clínico tenha expertise vai entrar com mais força, né? Então, hoje em dia, a gente tenta usar uma classificação mais objetiva da dor, né? Com dor, a ideia de dor típica e atípica é uma coisa que a gente está tentando deixar em desuso, apesar da gente poder pensar que existem características típicas e existem características atípicas da dor. Eu paro um pouco aqui porque eu sinto que essa é uma das principais dificuldades de quem está de frente com um paciente de dor torácica, né? Então, como eu coloquei lá no primeiro caso, no segundo caso clínico, aquilo ali é o protótipo de uma dor típica, né? Então, uma dor opressiva, uma dor em aperto, uma dor em peso, né? Difusa, de difícil caracterização, retroesternal normalmente, às vezes com a predominância à esquerda, mas caracteristicamente uma dor difusa, de difícil caracterização, né? As características atípicas da dor não excluem a possibilidade de você estar tendo uma síndrome, estar de frente para uma síndrome coronariana aguda, mas elas diminuem um pouco a chance, né? Então, dores em pontada que duram muito rápido, né? Dores em fisgada, são dores que a gente hábito que melhoram ou pioram com a movimentação do tórax, com a posição que você se coloca no tórax, são dores que normalmente têm uma chance menor de ser uma dor que esteja relacionada a uma síndrome coronariana aguda. Aquela dor que você, ao toque, consegue reproduzir, que ela é localizada, são dores de característica mais ósseo-muscular. Então, são características que deixam a gente um pouco mais tranquilo. Então, principalmente a dor em peso, aperto, queimação, difusa, ou mais predominante para o lado esquerdo, né? Associada a irradiações típicas, como pescoço, mandíbula, dentes, ombro esquerdo e braço esquerdo, né? Associada a sintomas de liberação adrenérgica, como sudorese, palidez cutânea e mucosa, frialdade de extremidades, náusea, vômito, né? Sensação de pré-síncope. Tudo isso são características que direcionam muito a gente em pensar que a gente esteja de frente com uma síndrome coronariana aguda, né? No protocolo, aparece mais ou menos dessa forma para vocês, como a gente está corrigindo atualmente, né? A gente vai caracterizar pelo tipo de dor, se o caráter da dor é típico, então, como eu falei, geralmente difusa, de difícil localização, associada a constrição, compressão, queimação ou sensação de peso. Atípica, geralmente associada com uma sensação de facada, agulhada, pontadas, bem localizada, piora durante a respiração, ou seja, aquela dor pleurítica ou a digitopressão. Lembrando que existem dores que são atípicas para a doença coronariana, mas que não deixam de ser de interesse, que podem estar relacionadas a grandes emergências cardiovasculares,
como uma dor enfacada, uma dor que tem sensação de que rasga o peito, que são características que a gente normalmente vai pensar em dissecção aórtica aguda. Então, o fato da dor ser atípica não significa que ela não tenha que ter a atenção do colega que está atendendo esse paciente. A localização, como eu falei, típica seria retroesternal, ombro esquerdo, pescoço da irradiação, né? Ombro esquerdo, pescoço, face, mandíbula e região epigástrica. Atípica que não preenche esses critérios, né? Fatores desencadeantes. Habitualmente, a dor que a gente vai se preocupar e que vai ter alto risco vai ser aquela dor que inicia no repouso, né? Que pressupõe uma instabilização de uma placa, né? E uma oclusão aguda do vaso. A oclusão do vaso sanguíneo da coronária, ela é o processo fisiopatológico da dor torácica. O tempo de oclusão vai determinar qual o espectro clínico que você vai estar de frente. Se é uma angina instável, se for uma oclusão transitória, que não tenha tempo de causar necrose, uma oclusão transitória, mas que tenha tempo de causar necrose no IAM sem supra, e uma oclusão permanente, que vai se expressar no eletro como o supra de ST. Então, o início da dor no repouso é algo que deve chamar muito a atenção da gente, o que não significa que uma dor iniciada no esforço não possa estar relacionada ao infarto. Normalmente, ela pode iniciar no esforço e permanecer mesmo com a cessação desse esforço, com o repouso, que é diferente do padrão da síndrome coronariana crônica, que ela inicia no esforço, mas ela para quando você para aquele esforço que desencadeou ela. Então, perca um pouquinho mais de tempo, porque eu noto que essas são as principais dificuldades de definição de dor. A gente antigamente tinha um protocolo que tinha diversas rotas e a gente tentou simplificar ao máximo isso para ficar o mais didático possível. O que possibilitou isso para a gente foi a incorporação de tecnologia que a gente vai ver à frente, que é a nossa troponina ultrassensível, né? A gente dividiu da seguinte forma: a rota 1, que são aqueles pacientes com infarto com supra, o BRE novo, que é o equivalente ao infarto com supra, normalmente por oclusão da artéria descendente anterior, e aqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica ou elétrica, ou seja, aquele paciente que tem arritmia ventricular grave, como TV, como FV, paciente recuperado de parada cardíaca, paciente com edema agudo de pulmão isquêmico e paciente com choque cardiogênico, né? Esses pacientes vão ter uma abordagem peculiar e, por isso, eles estão numa rota destinada a eles. A rota 2 são aqueles pacientes que se apresentam com dor torácica, tem um eletro que não tem supra, pode ter outras alterações, mas não tem o supra de ST, né? E estão estáveis hemodinamicamente. E a rota 3 são aqueles pacientes que têm dor típica de outros diagnósticos, ou seja, aquele paciente que eu olho e penso em dissecção, que eu penso em dor muscular, que eu penso em TEP, que eu penso em outras coisas que não síndrome coronariana aguda. Tá? A rota 1, onde estão aqueles pacientes com supra ou instáveis, esse paciente é o paciente que a gente precisa agir com mais presteza. Esse paciente que a Andréia estava falando que a gente tem que ser rápido, que a gente tem um tempo muito bem delimitado pelas nossas diretrizes, tanto regionais quanto mundiais, para que a gente consiga determinar o melhor prognóstico e melhor evolução desse paciente. Então, na rota 1 é preciso que você faça contato simultâneo e imediato, tanto com o COM quanto com sobreaviso de hemodinâmica, tá? Já que esse paciente tem que ser enviado o mais rápido possível para a hemodinâmica, que é o tratamento padrão ouro. Nesse caso, a trombólise vai ser exceção. A gente tem sala de hemodinâmica e sobreaviso 24/7 aqui na Unimed, então não tem justificativa para que a gente não tenha o nosso paciente contemplado com a terapia padrão ouro, tá? Caso a hemodinâmica não esteja disponível, o que eu ressalto, tem que ser exceção, não é aceitável que isso seja regra, e não é regra. E em se tratando de um infarto com supra com menos de 6 horas, ou dor isquêmica, por que eu riflo isso? Já chego lá, perdão, isquêmica persistente além das 6 horas, esse paciente tem que ser trombolizado ainda no PS com ΔT máximo de 60 minutos, tá? E no nosso serviço, com inibidor de plasminogênio tecidual, que a gente tem disponível, que no caso é o Teplase, tá? Por que eu grifo isquêmica? É importante que nos pacientes que tenham mais de 6 horas de dor, a gente estresse muito bem a característica da dor desse paciente, porque ele pode se encontrar com dor de pericardite pós-infarto, que é aquela dor
que pressupõe uma piora com respiração profunda, aquela dor pleurítica, aquela dor que, às vezes, pela movimentação do tórax, pelo toque no tórax, você consegue reproduzir a dor. Ela é diferente da dor caracteristicamente isquêmica que a gente conversou mais cedo. E ela não indica que você trombolize. O que precisa para você trombolizar além de 6 horas é você ter uma dor caracteristicamente isquêmica. Então, retorno a ela. Qual é? Dor em aperto, dor em peso, dor em constrição ou queimação com as irradiações típicas, né? Pescoço, mandíbula, ombro esquerdo, braço esquerdo. Por quê? Quando você tromboliza um paciente além de 6 horas, você começa a comprar a chance de complicações da trombólise relacionadas ao miocárdio, com complicações mecânicas do infarto. Então, você tem que ter uma justificativa muito boa para poder trombolizar um paciente além das 6 horas. Nesse paciente, o protocolo exige que você tenha esse cuidado maior. Então, a gente está falando aqui de supra de ST. Acredito que a maioria das pessoas sejam familiarizadas com supra, né? Quando a gente fala supra do ST, a gente está falando do segmento ST, que é aquele segmento que se caracteriza por iniciar no final do QRS e persistir até o final da onda T. Então, é essa região que a gente vê aqui. É importante notar que o que vai determinar o supradesligamento é o ponto J, que é justamente esse ponto do final do QRS, início do ST. Ele vai estar supradesnivelado em relação à linha de base, que é aquela linha anterior ao QRS, como a gente vê aqui na nossa imagem da esquerda na tela. E à direita a gente tem exemplos de infra de ST e tá? Aqui eu coloco alguns exemplos de supra de ST, né? Você veja que tem as linhas vermelhas demonstrando que você tem a linha de base, você tem um supradesnivelamento desse segmento, tá? Essa é a imagem protótipo que vocês têm que guardar na cabeça de vocês para poder identificar o infarto. No caso aqui, um infarto inferior, tá? Por que eu sei que é inferior? Porque a depender das combinações que a gente vai ter das derivações, a gente vai determinar qual é a parede do infarto, tá? Isso tem importância porque lá na hemodinâmica a gente consegue, por esse tipo de distribuição topográfica do supra no eletro, entender qual é a artéria culpada, ou já esperar qual é a artéria culpada desse evento que deve ser recanalizado imediatamente. Aqui tem uma representação gráfica, não espero que ninguém grave isso de cabeça imediatamente. Com a prática, isso fica medular, mas isso aí também você consegue facilmente consultar na internet, tá? O BRE é aquele padrão de bloqueio de ramo esquerdo que a gente está vendo na tela. Ele, quando é novo ou presumidamente novo, ele equivale a um supra de ST no caso de conduta. Vou tratar como se fosse um supra de ST. E aí vai uma dica da vivência, né? Dificilmente você vai ter um BRE novo com uma apresentação branda. BRE novo pressupõe oclusão alta da artéria descendente anterior, que é a principal artéria do coração da gente. Então, normalmente, você vai ver isso num paciente com uma dor muito característica, muito intensa, por muitas vezes com sinal de instabilidade, com congestão pulmonar, com hipotensão. Então, é muito pouco provável que uma apresentação benigna, com uma dorzinha atípica e tal, você esteja de frente com BRE novo. O ideal, naturalmente, é que você tenha um eletro antigo do paciente, mas na prática a gente sabe que isso não é exatamente o mais comum. Aqui na cooperativa a gente tem uma grande arma, que é o fato de que todos os eletros feitos no pronto-socorro ou internações prévias ficam disponíveis dentro do sistema. Então, por vezes, isso salva a vida da gente aqui na UCOM, que a gente consegue ver alterações que a gente consegue determinar claramente que são novas, porque o paciente tem eletros prévios gravados no nosso sistema. Tá? Aqui a gente tem um exemplo do infarto de parede inferior, né? No caso D2, D3 e AVF, e um claro supradesnivelamento do segmento ST. Aqui a imagem da coronária acometida, que é a coronária direita. Tá? Sempre que a gente tiver alterações na parede inferior, é obrigatório que a gente avalie as derivações precordiais direitas e posteriores, que é no caso V3R e V4R, que nada mais é do que você colocar do lado direito do tórax do nosso eletrodo na posição de V2 e V3, V3 e V4, perdão. E o V7 e V8, que é você caminhar mais para trás no tórax. Então, V5 é linha axilar anterior, V6, linha axilar média.
V7 vai ser axilar posterior e V8, ângulo da escápula, com a ideia de você avaliar, às vezes, infartos posteriores e de VD, tá? Nesse caso aqui é um infarto anterior, a gente tem o supra-GCT de V1, a V6 e a artéria culpada, no caso, a descendente anterior, tá? E aí, estou de frente com um caso desse. Esse paciente ligou para a hemodinâmica, Saulo atendeu lá, você tirou ele de casa e vai para angioplastia esse paciente. Mando sem fazer nada ou tem o trabalho a ser feito antes desse paciente ir para o hospital? Tem sim. Tem que ser rápido, mas tem que ser feito. Então, AS 300 miligramas para todos, tá? Se o paciente já fizer uso prévio de AS, não é necessário reatacar, porque ele já tem as suas plaquetas inativadas. E ticagrelor é o nosso antiplaquetário de escolha no infarto com supra aqui no hospital, desde que a rota seja para angioplastia primária. A dose é de 180, são 2 comprimidos, né? Tomar cuidado nos pacientes que tenham bradicardia importante ou já tenham bloqueios de condução atrioventricular prévios, ou seja, aquele paciente que já tem um BAV de primeiro grau ou BAVs mais avançados que não tenham marca-passo naturalmente, né? Caso você tenha alguma coisa desse tipo, é bastante racional que se use o clopidogrel. Mas, na maioria das vezes, a gente vai preferir o ticagrelor, porque a gente tem uma redução de evento duro com o uso de ticagrelor em relação ao clopidogrel nesse cenário, com redução de morte, com NNT de 17. Então, é bem importante que a gente faça essa escolha. Na impossibilidade do uso de ticagrelor, como eu falei, clopidogrel, e como está indo imediatamente para a hemodinâmica, a dose é de 600 miligramas, a dose dobrada. Heparina não fracionada, para facilitar, 5.000 para todo mundo, dá mais ou menos a dose de 70 unidades por quilo, e isso pode ser monitorizado na sala de hemodinâmica pelo TCA, então não vai atrapalhar o hemodinamicista, tá? Na hora em que você estiver fazendo para mandar para a hemodinâmica, é importante que não se use a enoxaparina nesse cenário, tá? Por detalhes técnicos que não vale a pena entrar, a heparina não fracionada, nesse caso específico, é o classe 1A em todo o guideline. Então, não usar a enoxaparina nesse cenário. Oxigênio, cada vez mais em desuso, só se evidência de hipóxia, ou seja, uma PO2 menor do que 60, uma saturação periférica menor do que 90. E essa última frase é a mais importante. A ida do paciente para a hemodinâmica não tem que ser retardada por motivo nenhum. Isso tudo tem que ser feito muito rapidamente, enquanto já foi feito o acionamento da ambulância, enquanto ela está chegando, isso tudo ser feito o mais rapidamente possível, de modo a gente manter um ΔT para a abertura do vaso, que é o que definitivamente é um tratamento do infarto com supra desses pacientes instáveis realmente significativo. A gente também deve fazer a atorvastatina 80 miligramas em todos os pacientes, a estatina em dose de alta potência em dose máxima. No caso daqui do hospital, a nossa escolha é a atorvastatina, tá? Considerar o uso de beta-bloqueador para controle de frequência cardíaca, principalmente naqueles pacientes que mantêm dor, tá? Nesse caso, o beta-bloqueador, o protótipo, é o metoprolol IV, na dose de 5 miligramas, de 5 em 5 minutos, até a dose máxima de 15 miligramas, com a meta de reduzir em torno de 10 a 20% da frequência cardíaca. O uso de nitrato, nesse caso, como eu tenho dor e como eu tenho alteração eletrocardiográfica, ele não é o isordil sublingual, é o tridil, é o nitroglicerina intravenosa, tá? Com a meta de controlar a pressão desse paciente, tá? É preciso ter cuidado com as duas condutas no infarto inferior, tá? É sempre importante fazer V3R e V4R e afastar que tenha acometimento do ventrículo direito, porque isso contraindica o uso de nitrato, tá? O uso do sildanafil ou qualquer outro similar, né, sildanafil, tadalafil ou outros, também contraindicam o uso de nitrato, porque eles podem induzir uma hipotensão importante. Então, se nas últimas 72 horas essas medicações foram feitas, elas não devem, isso deve contraindicar o uso de nitrato. A cocaína contraindica o uso de beta-bloqueador, tá? E hipotensão e bradicardia, por motivos óbvios, também vão contraindicar as duas condutas acima, tá? A hipotensão leve, ela não deve contraindicar imediatamente o uso de tridil. Você pode usar o tridil em dose baixinha. A minha dica é sempre aumentar de 3 em 3 e melhora. Na diluição padrão da capital, isso está vazando áudio. Está vazando áudio. Na diluição nossa aqui do hospital,
a cada 3 melhora, você está aumentando 5 microgramas minuto de tridil. Então, não precisa ter medo, até porque você desligou o tridil em minutos, essa ação dele vai ser revertida e não vai ter prejuízo maior para o paciente. No PS, não é cenário para iniciar IECA ou BRA, tá? Analgesia com morfina só se necessário, só se refratariedade. A gente tem evidências de aumento de mortalidade com o uso de morfina hoje em dia, então é um uso de exceção, não deve ser usado como rotina. Dose baixa de benzodiazepínico em pacientes que estão muito ansiosos também é algo que ajuda no controle do produto, diminui a descarga adrenérgica, né? E se o paciente tiver sinais de congestão pulmonar, com estertor em base e tal, Lasix 1 mg por quilo, e tem um motivo maior para apressar mais ainda essa transferência para hemodinâmica, porque isso significa que esse paciente está evoluindo com disfunção ventricular esquerda. E isso só vai se reverter com a abertura do vaso, porque o motivo é isquemia. Então, não é a remédio que você vai fazer nesse cenário que vai ajudar mais do que você abrir esse vaso, tá? Se tiver congestão, já convém deixar o eco solicitado e comunicar ao COM, tá? Trombólise química, como eu falei lá atrás, vai ser uma conduta de exceção, tá? Caso a hemodinâmica não esteja disponível para angioplastia, isso deve acontecer no delta-T máximo de 60 minutos. É preciso fazer o raio-x de tórax antes, só para afastar alargamento de mediastino, para afastar a dissecção aórtica aguda, já que a própria dissecção aórtica aguda dissecando retrogradamente, pegando principalmente a coronária direita, pode ter um supra na sua apresentação, né? Não perder tempo com coleta de laboratório e não solicitar troponina ultrassensível, tá? Nem nenhum marcador de necrose miocárdica, ok? Checar contraindicações à trombólise, que não vou ficar discorrendo aqui, mas elas estão todas elencadas aqui ao lado direito. Essa aula depois vai ser disponibilizada para todos, tá? Na trombólise química, o pré-tratamento ele muda um pouquinho, vai ser o AS300, como a gente já havia falado, mas não entra o ticagrelor, e sim o clopidogrel, e não é na dose de 600, é na dose de 300 miligramas. Se o paciente tem mais de 75 anos, a dose é de 75 e não de 300. A enoxaparina, nesse caso, diferente do outro, é a nossa heparina de escolha, vai ser feito um bolus IV de 30 miligramas e depois prescrito subcutâneo 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas. Tá? Como eu falei, não usar heparina não fracionada e o oxigênio segue a mesma lógica. Iniciar a trombólise o quanto antes. Tá? Aqui tem as doses do TPA e assim que você começar a trombólise, providenciar a transferência para o COM. É importantíssimo isso. Não se deve, em hipótese alguma, esperar mandar o doente para o COM para trombolizar na UCOM. Trombólise é conduta de sala de emergência. Então, tem que ser iniciado no pronto-socorro. Por quê? Porque tempo é músculo, né? Quanto mais tempo que a gente perde, mais mortalidade e morbidade. Então, cada minuto que se perde na trombólise, a gente diminui a expectativa de vida em 11 dias, tá? Essa é a primeira de 10 vezes que eu vou repetir isso nessa aula, tá bom? Então, a gente aumenta a chance para evolução para IC, a gente aumenta a morbidade, a gente tem impacto na qualidade de vida, a gente tem impacto em mortalidade, a gente tem impacto em custos assistenciais, a gente tem impacto em custos relacionados ao sistema de saúde e tem impacto também relacionados ao nosso sistema previdenciário. Então, é esse o tamanho da nossa responsabilidade. Pensar que a cada minuto que eu diminuo com a minha presteza, seja eu médico, seja eu enfermeiro, seja eu qualquer um da cadeia de cuidados desse paciente, cada minuto que eu perco, eu estou entregando 11 dias a menos de vida para esse meu paciente. Ok? Então, segunda vez que eu repeti, como eu prometi, eu tenho mais 8, tá? Uma vez trombolizada, a gente tem que avaliar os critérios de reperfusão. E a gente vai ter os critérios clínicos, que, por exemplo, é a melhora da dor, eletrocardiográficos, que são redução do supra menor a mais do que 50%. Então, se eu lá, na minha maior tamanho do supra, tinha 10 milímetros, eu tenho que reduzir esse supra para 5 ou menos. Arritmias de reperfusão, então você pode ter extrasístole, estaque ventricular não sustentada, né? E o pico precoce de marcadores, que a gente, hoje em dia, é uma coisa que a gente tenta nem falar muito, porque, como eu falei, não deve se colher marcador nesse cenário, tá? E existe um ritmo que é bastante característico de reperfusão, que é o ritmo idioventricular acelerado, o famoso RIVA, né? Que também é conhecido pelo nome totalmente contrassensual de taque ventricular lenta, tá? Então, você tem um padrão de TV, mas com uma frequência menor do que 100. Por isso, taque ventricular lenta. É a única taquicardia lenta que vocês vão conhecer na vida de vocês, tá?
O tratamento medicamentoso também é muito semelhante nesse caso, né? Que é o ataque com 80 miligramas de atorvastatina, beta e nitrato, segue as mesmas ideias, hipotensão, as mesmas coisas, e ECA-IBRA não é para pronto-socorro também, então isso aqui, basicamente, eu estou repetindo aquele slide anterior, tá? Isso daqui é extremamente importante, isso daqui é padrão de qualidade, isso daqui deve ser indicador de qualidade de serviço que atende paciente como esse. Paciente que foi trombolizado faz parte de uma estratégia maior, que é a estratégia fármaco-invasiva. Você trombolizou, abriu o vaso, mas o seu trabalho não terminou. Esse doente tem que ir obrigatoriamente para hemodinâmica entre 2 e 24 horas, tá? Para você reduzir a área infartada, reduzir a área de morte de tecido, e não tem por que isso não acontecer na estrutura da Unimed atualmente, tá? Então, é um paciente que vem para o COM para ser estudado nessas primeiras 24 horas, e o quanto antes melhor. A gente espera pelo menos 2 horas para diminuir a chance de complicação hemorrágica por conta da atuação do nosso trombolítico. E no caso de falha, lá não tem melhora da dor, não tem redução do supra, esse paciente não está legal, essa angioplastia tem que ser imediata, a despeito das complicações hemorrágicas, e aí passa a ser a estratégia da angioplastia de resgate. Eu tentei um tratamento farmacológico, não consegui, eu preciso fazer o tratamento com hemodinâmica o mais rápido possível, tá? No caso, a penalidade nisso é a gente continuar incorrendo em necrose, e a cada minuto que a gente retarda isso, a gente está entregando menos 11 dias de vida para esse paciente, tá? No caso de recorrência do supra, ou seja, aquele paciente que eu fui, trombolizei e melhorou, mas voltou a ter dor e ressuprou. Mesma lógica, tem que levar ele para a hemodinâmica imediatamente, porque a cada minuto que eu retardo isso, eu estou diminuindo 11 dias de vida desse paciente, tá? Eco, em todos os pacientes que sofreram trombólise. Bom, então essa é a rota 1. A rota 1 é bem straightforward, é tempo, 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 tempo. Fazer o mais rápido possível, hemodinâmica sempre melhor tratamento, o índice de patência de vaso é melhor, a chance de reinfarto é menor, reoclusão é menos comum, então é aonde eu realmente a hemodinâmica brilha, é o melhor cenário para ela, é onde a gente tem redução de mortalidade em níveis que mudaram os paradigmas da cardiologia, tá? Então, diferente da doença coronariana crônica, da síndrome coronariana crônica, onde a gente tem cenários muito característicos, onde a hemodinâmica pode ser útil, no infarto agudo, ela é a rainha do infarto agudo. A rota 2 vai tratar daqueles pacientes que chegam para a gente com a dor torácica, que a gente tem que determinar, e aí, qual é? Né? Esse é aquele paciente que deixa o emergencista de cabelo em pé. Ele está estável, não tem aquela clara evidência eletrocardiográfica que é o supra, né? Às vezes não, muita vez vão ter o eletro normal, né? E eu preciso determinar o que eu faço com esse doente. Com a principal dúvida, manda esse doente para casa para poder ser visto pelo cardiologista ambulatorialmente, ou se trata de um doente que realmente está tendo uma síndrome coronariana aguda e eu preciso interná-lo, tá? E aí vem a grande diferença que a gente implantou há 1 ano dentro do pronto-socorro, a Unimed como pioneira no sul do estado, né, que é o uso da troponina ultrassensível. E aí a gente vai ter um algoritmo que é o nosso algoritmo de 0 e 1 hora, ou seja, eu vou fazer uma dosagem de troponina na apresentação desse paciente e exatamente 1 hora após, essa troponina vai ser novamente solicitada, tá? E com essas 2 dosagens, por vezes em uma só, eu vou conseguir determinar qual o caminho que eu vou seguir com esse paciente. Existem 3 possibilidades já na primeira dosagem de troponina. Então, aquela que é a mais fácil, que é o paciente que tem uma troponina maior do que 52, esse paciente tem que ser encarado com um possível IAM e deve ser internado preferencialmente na UCOM, tá? 52 é o limite superior da normalidade da troponina, e quanto mais eu subo além desse valor, maior o meu valor preditivo positivo para estar identificando um infarto. Então, no mínimo, está se tratando de uma síndrome coronariana aguda
de alto risco, que precisa ser estratificada do ponto de vista de internação ambulatorial e convém ser visto inicialmente na UCOM, tá? Aqui a gente tem que entender o conceito de sensibilidade e especificidade. Protocolo de dor torácica, ele tem como objetivo principal não deixar paciente infartado ir para casa. Então, para isso, eu tenho que jogar com sensibilidade. E com isso, eu vou ter chance de falsos positivos. Então, o protocolo ele tem que ser extremamente sensível, muito pouco específico. Quem vai ser específico é aqui na UCOM, agente cardiologista, que tem a formação mais apurada para poder determinar qual vai ser a condução posterior. É muito melhor a gente internar um paciente que não seja uma síndrome coronariana aguda e que o cardiologista aqui na UCOM consiga determinar isso com sua expertise, do que a gente mandar para casa um paciente que está infartado. Tá? E vocês vão ver que o protocolo deixa a gente muito tranquilo com isso, porque a gente tem benchmarking, a gente tem dados sustentando isso. Tá? O outro cenário que também conforta a gente é quando a gente tem a primeira troponina menor do que 5, tá? Que é o limite inferior de detecção dela. A troponina ultrassensível ela é tão ultrassensível que ela vai conseguir determinar níveis normais de troponina. Tá? Então, quando eu tenho menos do que 5, significa que definitivamente não tem nada acontecendo com esse paciente. Tá? Então, se esse paciente se apresenta com mais de 3 horas, que é o suficiente para que virtualmente toda síndrome coronariana já tem um aumento além de 5 da troponina, e essa troponina vem abaixo de 5, sinal verde, posso liberar esse paciente para ser avaliado ambulatorialmente pelo cardiologista. Tá? Se eu tenho um cenário diferente disso, não é menor do que 5, não é maior do que 52, ou a dor não está dentro com mais de 3 horas de evolução, vai para o sinal amarelo. Eu vou precisar de uma segunda dosagem de troponina. Então, 0 horas, eu só defino que esse paciente vai internar ou não se eu estiver nos extremos. Menos do que 5, casa, mais do que 52, preferencialmente o com. Tá? Então, aqui embaixo tem esses meus adendos que eu coloquei. Esses pacientes com menos de 1 hora, convém discutir com a rotina, tem diferenças de condução, e aí é melhor que a rotina do pronto-socorro, preferencialmente, mas caso seja fora do horário comercial, com o plantonista da UCOM, né, para poder balizar aí a condução desse paciente. O serviço é de continuidade, então o pronto-socorro e o UCOM tem que ser irmãos, né? O plantonista do pronto-socorro tem que ter na UCOM um apoio, um colega que vai poder ajudar ele, porque tem muito mais expertise, né? Aqui, aquilo que eu falei, né, a diferença da troponina convencional da troponina ultrassensível é que ela consegue detectar níveis normais, e quanto maior for o seu nível, maior a chance da gente estar de frente para o infarto, de um infarto mesmo, ou de uma síndrome coronariana de alto risco. Passado 1 hora, então, vão de novo ter 3 cenários para a gente, tá? Se eu tenho mais de 1 hora, a minha troponina variou mais do que 5, isso é, no mínimo, uma síndrome coronariana de alto risco, ou possivelmente um infarto. Então, é prudente que se interne esse paciente preferencialmente na UCOM. Novamente, isso deve ser discutido com o plantonista da UCOM e balizar para poder chegar a um meio termo, né? Mas, assim, é um paciente que preferencialmente deve ser internado para a UCOM. Ah, e aí ele vai para o CAT? Significa que ele vai para o CAT? Não necessariamente. Não necessariamente. O que a gente está vendo é uma síndrome coronariana de alto risco. Ele pode, por exemplo, ser dosado uma terceira troponina a critério aqui do pessoal da UCOM com 3 horas e ver esse padrão de elevação? Pode. Esse paciente, se for um paciente de baixo risco e que, às vezes, eu acho que dá para estratificar não invasivamente com uma angiotomografia de coronária, eu reviso a dor. O paciente é danado, né? Tem muito paciente que conta uma coisa para um médico e no próximo médico conta outra coisa. Chegou aqui na UCOM. Ah, pô, a dor você não classificou como típica? Você pode classificar. Esse paciente é um paciente que cabe outras formas de estratificação. Não é obrigatório que esse paciente seja elevado a hemodinâmico. Isso aí vai depender da expertise do cardiologista que estiver olhando ele. Se a tropo, nessa segunda, for menor, se a variação for menor do que 3, desde que a primeira tenha sido menor do que 12, tá? Que é o limite onde passa não ser entre 5 e 12 é o limite de detecção, acima de 12 é o limite onde passa a poder não ser normal essa troponina. Então, se a primeira for menor do que 12 e variou menos do que 3,
é a mesma coisa que aquele de menor do que 5. Posso mandar para casa para ser estratificado pelo cardiologista. Sempre encaminhar o cardiologista. E aí no protocolo faz essa menção. Se tiver cardiologista assistente, é para ele que tem que ir. Se não tiver, o próprio pronto-socorro vai agendar para o próximo médico mais próximo no céu. Tá? Isso já está amarrado dentro do protocolo. E se tiver em uma característica que não se encaixa em nenhuma dessas duas, esse paciente pode ser observado para dosar uma terceira troponina em 3 horas e obrigatoriamente tem que ser discutido com a rotina para definir estratificação invasiva ou não e internação, em que nível vai ser. O próximo passo do protocolo é integrar alguns pacientes desses, já foram feitos em alguns, mas isso está em desenho ainda, junto com a qualidade, junto com a direção técnica do hospital, a implantação da angiotomografia de coronária em alguns cenários, para a gente poder tentar, em alguns pacientes de mais baixo risco, fazer o rollout, evitar a internação e assim dar agilidade ao tratamento, agilidade e assertividade ao tratamento desse paciente, né? Isso daqui é extremamente importante, isso daqui gera muita dificuldade, muita discussão, às vezes, e principalmente no início do protocolo. O fato desse paciente estar acima de 50, o fato desse paciente variar mais do que 5, isso não é igual a infarto. Tá? Existem diversas situações que vão aumentar a troponina, por isso que uma terceira dosagem de troponina pode demonstrar uma curva e aumentar a chance de ser infarto, e a magnitude do aumento é que vai aumentar o valor preditivo positivo. Então vejam comigo, quando eu tenho mais do que 100, ou seja, mais do que o dobro do limite superior, eu ainda assim tenho valor preditivo positivo de 50% somente. E esse valor preditivo positivo vai aumentando à medida que esse valor vai aumentando. Então, se eu tenho mais do que 3 vezes do valor de 52, ou seja, acima de 156, eu vou ter em torno de 70% de valor preditivo positivo para isso ser um infarto. Se eu tenho mais do que 5 vezes, ou seja, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10, 260, eu vou ter um valor preditivo superior a 90% de que eu esteja de frente ao infarto. Então, troponina positiva, se antigamente nunca foi sinônimo de infarto, com a troponina ultrassensível é menos ainda. Ela facilita a vida de quem está no pronto-socorro, mas ela aumenta a necessidade de expertise, sensibilidade e experiência de quem está na UCOM. Quem tem que ser específico somos nós na UCOM cardiologistas. O pronto-socorro ele tem que ser sensível. Ele tem que diminuir a chance de que esse paciente seja liberado sendo uma síndrome coronariana aguda. Tudo que eu falei está resumido nesse quadro. Se eu for ver aqui, eu tenho as minhas zonas verdinhas de rollout, 2 possibilidades. Primeira troponina menor do que 5, desde que a dor seja maior de 3 horas. Primeira troponina menor do que 12, segunda com variação menor do que 3, ou seja, teve 8 e 9. Né? Teve 7 e 9, ou seja, a variação menor do que 3, casa. Primeira hora, maior do que 52, cadeia, vai ser internado. Primeira hora depois, maior do que 5, a variação, cadeia, vai ser internado. Aonde vai ser internado? Como vai ser internado? Isso sempre cabe discussão com a rotina e com o médico plantonista da UCOM, tá? Qualquer outro cenário vai cair na zona amarela e é o paciente que vai ter que ser discutido com a rotina, que vai ter que ser avaliado em internação ou métodos subsidiários de imagem, tá? Felizmente, existe em torno de 60% dos pacientes vão estar nos extremos, tá? Aqui a gente tem o porquê que é interessante a gente usar o troponina ultrassensível. Quando a gente tem na zona do rollout, quando a gente vê nos estudos todos que a gente tem o menor valor preditivo negativo, ou seja, chance de você estar mandando embora alguém e você está realmente mandando alguém que não tem nada, a menor chance é de 99,1% de valor preditivo negativo. Observem o que eu falei, a sensibilidade de 100% e a menor sensibilidade de 96,7%. Então, se eu tenho uma sensibilidade muito alta, eu vou diminuir o meu valor preditivo positivo, mas eu aumento em muito meu valor preditivo negativo, entregando segurança, às custas de algumas internações que talvez não sejam realmente
o que a gente encontra como uma síndrome coronariana aguda, tá? Eu falei 66%, mas é mais, tá? Só 20% mais ou menos dos pacientes vão estar na zona amarela. E aqui a gente percebe que a gente tem perda no valor preditivo positivo, exemplificando exatamente o que eu falei para vocês. Tem que ser analisada com critério. Troponina positiva não é igual a infarto. Nunca foi e agora é menos ainda. Tá? Aqui é o gráfico que deixa o emergencista bastante tranquilo, né? Isso aqui é a mortalidade em 30 dias no TRAP-DMI, que é o maior estudo que teve com a troponina ultrassensível, do paciente liberado para casa, tá? E a mortalidade no TRAP é 0,1%. Então, se eu estou na minha zona verde, eu posso liberar com tranquilidade esse paciente para minha casa, já que eu tenho um valor preditivo negativo muito grande, tá? A taxa acumulativa de eventos ao longo de 30, 120 e 360 dias após a liberação de pacientes com uso da troponina ultrassensível é dessa magnitude aqui. Em 12 meses, 98,55%, 30 dias, 99,69%. Ou seja, é muito seguro utilizar o protocolo de troponina ultrassensível, tá? O tratamento da síndrome coronariana aguda que foi definida na Rota 2, a gente vai ter aqui os cenários onde a gente tem que ir mais rápido ou menos rápido para o cateterismo, mas eu acho que isso daqui vai além do escopo da aula, tá? Algumas considerações de guideline, né, de onde que eu tirei da minha cabeça que o ticagrelor é o nosso segundo antiplaquetário de eleição, né? Isso é classe 1B na diretriz da ESC. O Prasugrel também é uma opção, mas normalmente é uma droga em que a gente utiliza muito mais dentro da sala de hemodinâmica, nós hemodinamicistas, do que efetivamente o emergencista. O tratamento medicamentoso também vai considerar tudo que a gente conversou, tá? Não vou me perder aqui em tempo, porque basicamente a gente vai repetir o que foi falado da outra vez. Lembrar que existem contraindicações ao ticagrelor, né? Essas são elas: alergia, como com toda medicação, AVC hemorrágico em qualquer momento, hemorragia ativa, hepatopatia moderada grave, diálise e paciente em usos de inibidores do CYP3A4, tá? E plaquetopenia importante, tá? Prasugrel é contraindicado nos pacientes com alto risco de sangramento, AVC em qualquer tempo e hipersensibilidade. Tem que ter cuidado em paciente mais idoso, paciente de baixo peso ou pacientes que a gente tem uma chance maior de ser triarterial, porque o tempo de washout dele para operar é maior do que o do clopidogrel e do ticagrelor, que são de 5 dias, no caso deles são de 7 dias. Tá? Precaução nos pacientes com ticagrelor com DPOC e asma, porque ele pode induzir dispneia, mas normalmente não é broncoespasmo, isso aqui não é tão importante. E pacientes que têm bradiarritmias importantes sem marca-passo, aí sim eu devo preferir o meu clopidogrel, tá bom? Em caso de estabilidade hemodinâmica a qualquer momento, esse paciente entrou estável, estava bonitão, colhi minha primeira troponina, estava esperando a segunda, ele começou a ter hipotensão, dor no peito recorrente, arritmia ventricular, chocou, parou, imediatamente esse doente tem que ser contatado à hemodinâmica para poder botar ele na sala e ao com para poder ser cuidado depois, tá? Ele migra para a rota 1. Tá? Aqui tem o Heart Score, tá? O Heart Score é uma ferramenta para a gente poder dar mais ainda bojo de evidência para você liberar paciente para casa, tá? Então, se eu tenho um Heart Score baixo, eu também adiciono uma sobrevida livre de eventos acima de 99% quando eu dou alta para esse paciente, ou seja, um Heart Score menor do que 3, tá? Então, é uma ferramenta auxiliar. Teve uma mudança, a gente colocou as faixas de troponina aí no protocolo agora para que vocês possam usar o Heart Score com mais facilidade. A forma que estava escrito, a gente achou que não estava muito boa, tá? E a Rota 3, eu acho que é cena dos próximos capítulos, né, gente? Acho que comportaria uma aula inteira de dor de característica não anginosa, porque a gente vai falar especificamente de TEP, falaria especificamente de secção de aorta, pneumotórax, dor musculoesquelética, refluxo, pericardite. Então, acho que não cabe a gente, senão a gente vai ter que ter uma outra aula aqui. O importante é que a gente trate muito bem, identifique muito bem as síndromes isquêmicas agudas e com o bojo ornamentário que a gente tem hoje,
desde troponina ultrassensível, capacitação médica, métodos de imagem 24 horas, hemodinâmica 24/7, uma unidade coronariana montada com 10 leitos, com cardiologista o tempo todo aqui, rotina cardiologista, que eu tenho viés, mas faz um trabalho espetacular dentro do pronto-socorro em dar suporte aos seus plantonistas. Os colegas da UCOM, que certamente serão sempre colaborativos com o colega que estiver no pronto-socorro, a gente tem tudo para poder fazer um atendimento da dor torácica com padrão de qualquer lugar do mundo, seja qualquer instituição de excelência brasileira ou internacional. Tá? Eu finalizo assim minha aula com meu muito obrigado a todos e fico à disposição para discussões eventuais, tiradas de dúvida, críticas e qualquer coisa que seja pertinente nesse momento. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom para todos. Obrigada, Wilson. Acho que excelente exposição. Alguns pontos relevantes que eu acho que vale a pena frisar, e quando a gente revisou a forma de preenchimento do protocolo, realmente, assim, um dos pontos de fragilidade é a classificação da dor, né, e aí a gente vê que, primeiro que a dor, ela é subjetiva, né, nem sempre o paciente esclarece muito bem a dor, às vezes o paciente conta de mais de uma forma a dor, então uma das nossas preocupações foi deixar mais claro isso daí no protocolo, né, qual é aquela dor típica que tem que me chamar a atenção quando eu tenho um eletro que não é um eletro de diagnóstico de IAM com supra, e a interpretação dessa troponina, né, eu sempre converso com os plantonistas do pronto-socorro, a gente aprende nisso daí diariamente. Eu sempre falo com eles que a doença coronariana, ela passa a perna no especialista, então, que todo cuidado é pouco quando se tem um paciente com dor torácica. E a interpretação dessa troponina, né, é muito, muito importante quando a gente decidiu atualizar esse protocolo, não só a agilidade, né, a gente tinha rotas onde o paciente permanecia dentro do pronto-socorro 9 horas, e a cada 3 horas era colhido troponina e CKMB, né, além de um tempo de atendimento muito grande, né, a gente tinha um custo muito alto com isso, né, e a grande preocupação, né, do médico plantonista do pronto-socorro é não mandar um paciente isquêmico para casa, né, felizmente aí nesse 1 ano de protocolo, né, a gente não teve nenhum evento, tá, de paciente isquêmico sendo mandado para casa. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente está em aprendizado e a gente aprende cada dia, discutir, ver o paciente, ver fator de risco, tentar classificar da melhor forma possível a dor e usar como ferramenta aí, né, a troponina ultrassensível e saber que a gente está usando um padrão Moro, né, de diagnóstico, né, enfim. Dúvidas? Uma coisa que eu esqueci, acho que de mencionar, né, porque não está nem no protocolo, mas acho que vale a pena, porque volta e meia isso gera um pouco de confusão. Não é para usar CK e CKMB. O uso da troponina ultrassensível basta e é pressuposto em todo protocolo que tem troponina ultrassensível não ser utilizado CK e CKMB. Só vai trazer confusão e agregar custo. E outra coisa, não deve migrar para troponina comum, tá? Só vai trazer confusão. Só vai trazer confusão, tá? Então, assim, a principal coisa que eu vejo de confusão é as pessoas entendendo que troponina ultrassensível ou qualquer troponina é infarto. Isso não é uma verdade, tá? Então, quanto maior for a ordem de grandeza de aumento da minha troponina, maior meu valor preditivo positivo para que eu esteja de frente para um infarto. Então, esse protocolo, quando eu dou um rule-in para esse paciente, uma indicação de internação, isso significa, opa,
Você pode estar de frente com uma síndrome coronariana aguda, e essa síndrome coronariana aguda é de alto risco. Ela pode ser uma angina instável, ela pode ser um infarto sem supra, mas ela pode não ser uma síndrome coronariana aguda. Ela pode ser injúria miocárdica. E aí que vai da sensibilidade do cardiologista, porque se não fosse assim, se a gente fizesse medicina algorítmica, tá positivo, faz isso, tá negativo, faz aquilo, não precisava da gente, vamos combinar. A gente botava o computador e ele resolvia fazendo algoritmo. Então, não é igual a infarto. Mas, quando a gente vê esse tipo de dificuldade, a gente percebe que as dificuldades se reproduzem no mundo todo. Uma das coisas que a gente vê como dados com implantação de protocolo de 0 em 1 hora ou 0,3 horas com troponina ultrassensível em todos os serviços é um aumento do número de pedidos de CAT. Justamente por conta dessa confusão inicial. Mas também a gente tem dados mostrando que com o amadurecimento do uso do protocolo nessas instituições, essa diferença se reduz. Tá? Então, vi comentários mais de uma vez assim, pô, essa troponina não funciona, pô, bota no CAT, o CAT é normal. Sim, porque provavelmente esse CAT não era para ter sido pedido. Porque você vai ter que analisar de novo essa dor, você vai ter que, às vezes, pedir uma terceira troponina, às vezes se subsidiar de um exame de imagem. Entendeu? Porque você aumenta muito a sensibilidade, justamente para poder tentar entregar valor preditivo positivo, negativo. E aí eu, que estou aqui na unidade de especialista, eu é que tenho que entregar a especificidade. Pronto-socorro me entrega a sensibilidade. Eu entrego a especificidade e todo mundo fica feliz. E o gestor também, porque a gente gasta menos. Aí, alguém quer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Rafa, alguma coisa para adicionar ao Alcon, cara? Doutor, posso colocar a pergunta como pós-teste? Aí isso discute em cima da questão? Podemos. Acho que ninguém se manifestou com dúvida, podemos. Mas ainda é tempo. Se alguém quiser se manifestar em qualquer momento, fique à vontade. Por gentileza. Está aparecendo para vocês? Sim. Aí, no caso, acho que agora eu consigo passar a enquete do pós-teste. Manda bala. Vocês... Dá uns 30 segundos para ler, escolher a resposta para eu compartilhar a enquete. Vou compartilhar a enquete para escolherem a resposta. Cinco segundos. Vou encerrar a enquete. Doutor, eu vou precisar que o senhor leia a pergunta agora, porque eu não tenho a pergunta da questão 2. Você quer discutir a outra primeiro, rapidamente? O senhor que sabe. Melhor. Que aí fica fresco para quem respondeu. Sim. Então, vamos lá. Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico com revascularização prévia. Primeiro dado aqui, paciente de alto risco, muito alto risco, se você for classificar pela diretriz de lípides brasileira, por exemplo. Uma dor torácica 3 horas e meia, difusa e mal caracterizada. O paciente não sabe dizer muito bem como é que é.
tem uma irradiação para o membro superior esquerdo, um dado positivo, e para o ombro. Esse paciente já era mais espertão, tomou lá os seus 300 miligramas de AS em casa e foi para o PS. O eletro estava normal. Ou seja, o paciente está na rota 2, ele tem uma dor que não sugere outros diagnósticos a não ser síndrome coronariana aguda, e ele não tem nem instabilidade, nem supra no eletro, tá? Então, está na rota 2, letra A começa certo, tá? Ele tem alto risco de DAC, já tinha falado. Se ele varia na primeira troponina maior do que 5, ele cai naquela ruling, né? Na zona vermelha. Então, trata-se de uma síndrome coronariana de alto risco, necessidade de internação para estratificação. O local de internação vai ser analisado com a rotina ou com o plantonista da UCOM. Então, a letra A acho que está perfeita. Caso a tropa ultrassensível seja menor do que 5 na primeira dosagem, esse paciente poderia ser liberado para casa, já que a dor tem mais de 3 horas de evolução. Perfeito. Se tivesse menos do que 3 horas de evolução, ele não se encaixaria no rule-out, né? Caso o paciente tenha a primeira troponina menor do que 12 e a segunda com variação de 2, ou seja, menos do que 3, ele poderia ser liberado para casa pelo protocolo de dor torácica, se essa troponina que eu estivesse usando fosse ultrassensível. Perfeito, é a outra zona verde do protocolo. Caso a tropa da primeira hora tenha sido de 66, ou seja, mais do que 52, trata-se de possível IAM com necessidade de internação. Possível por aquilo que eu já repeti mais de uma vez. Quanto maior o aumento, maior a chance de ser infarto, né? Preferencialmente, esse paciente deve ser conduzido em unidade fechada. Sim, porque isso pode estar no início do andamento, está 66 só agora. Você pode dosar daqui a 3 horas e isso está 300, né? Então, o ideal é que esse paciente vá para uma unidade fechada e a investigação ocorra, seja por método invasivo ou não, a depender da sua evolução, da evolução dos exames e do julgamento da rotina da UCOM. Então, acho que está perfeita também. Nesse caso, todas as alternativas estão corretas. Pode seguir, Alessandra. A gente consegue ver só o resultado do pós-teste. Aqui. Muito bom. A maioria... Muito bom. Vamos lá. A próxima questão, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu... Peraí que eu fui burro e fechei aqui o Word. Só um segundinho. Então, vamos lá. Peraí que o Word... Paciente com dor torácica em aperto há 30 minutos, associada a náuseas, vômitos, sudorese profusa, bem como frialdade da pele e palidez cutânea mucosa. Refere radiação para mandíbula e membro superior esquerdo. A dor o acordou de madrugada. Chegado ao PS, foi rodada eletro em 4 minutos, pois a enfermeira classificou o caso como grave, por se tratar de dor torácica. Já sugerindo ao médico plantonista a feitura de AS 300 miligramas. Sendo a equipe muito integrada, o médico aqueceu a sugestão. O ECG mostrava a imagem abaixo. Segundos para a gente encerrar a enquete. Vamos encerrar a enquete. Se você quiser explanar sobre a resposta. Fenomenal. 100% de aproveitamento, galera. No pré-teste, como foi? No pré-teste, o pós-teste foi melhor. Beleza. Então, acho que a aula cumpriu o seu objetivo. Então, tinha um supraço na parede anterior ali, né?
E é uma dor típica, né? O paciente com uma dor claramente típica. O eletro foi rodado no tempo correto, tinha um supra na parede anterior, né? Subiu para mim. Nesse caso, devemos proceder com a terapia de perfusão química ou preferencialmente mecânica, que é a angioplastia primária. Não devemos solicitar troponina ultrassensível nesse caso. Tudo perfeito, né? De preferência, angioplastia, né? E marcador de necrose não se encaixa nesse cenário, tá? Eu sei que os cardiologistas estão com raiva de mim quando eu falo isso, mas é melhor a gente simplificar. Como pré-medicação, no caso da angioplastia, AS300, ticagrelor 180, heparina não fracionada 70, regra fácil, 5.000 para todo mundo, que 1 ml vai resolver. Estatina de alta potência em dose máxima, no nosso caso, a atorvastatina 80, e na ausência de contraindicações, tridil, que é nitroglicerina venosa. Beta deve ser encorajado caso a frequência esteja elevada e exista dor, e isso é como medida anti-isquêmica. Perfeito também. No caso da trombólise química, o segundo antiplaquetário não deve ser o ticagrelor, e sim o clopidogrel. Fato. O ticagrelor não foi testado nesse cenário. E a enoxaparina, quer dizer, até foi, mas o bojo de evidência não é maior para ele. E a enoxaparina passa a ser a heparina de escolha com o bolus inicial de 30 miligramas. Venoso. Não esqueçam do bolus venoso da heparina, tá? Isso é importante, assim, só um dado rápido, que diminui a chance de reoclusão, tá? Caso o paciente tenha usado cocaína, é contraindicado o uso de beta-bloqueador. Perfeito. Induz espasmo coronariano. Caso tenha usado sildenafil nas últimas 70 horas, é contraindicado. Perfeito. O uso de nitrato. Perfeito, porque causa hipotensão importante. Bradicardia e hipotensão discreta orientam cuidado com o uso de nitrato, mas não contraindicam. E a morfina está em desuso nesse caso, sendo conduta de exceção. Novamente, letra E. Aliás, se chutar E nas minhas questões é uma boa dica sempre. Se tiver aluno meu da faculdade aí, pega a dica. O Marcelo tinha levantado a mão. Maia tinha levantado a mão. Marcelo? Wilson, está me ouvindo? Sim. Bom, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. A gente pode usar a troponina ultrassensível para fazer acompanhamento ou seguimento do infarto desses pacientes como marcador de risco de piora clínica ou não? Para você falar que você está pensando como avaliação prognóstica para magnitude de área infartada? Isso. Ou para diagnóstico de AM, de AM pós de reinfarto? Não, os dois, na verdade. Assim, se eu tenho, por exemplo, eu devo dosar a ultrassensível no outro dia, 24 horas depois da entrada do paciente? Não. Nenhuma, a não ser que haja dúvida diagnóstica. A não ser que haja dúvida diagnóstica, você vê que tem um expressivo aumento com o tempo maior, né? E como eu doso muito cedo, eu pego valores pequenos de aumento, de repente, no início, isso pode estar em evolução. Por isso que, em alguns cenários, a gente usa a terceira hora, né? Pode até ser. Como rotina, definitivamente não. Nem ela, nem nenhum marcador de necrose miocárdica. A não ser que você esteja ou em protocolo de estudo ou a tua ideia seja avaliar a magnitude de infarto, né? Como desde a MB lá a gente conhece que quanto maior a elevação, maior a chance de perda, de que você perdeu grande área muscular. Para reinfarto, a MB ainda continua sendo padrão ouro. É o único cenário aí que eu vejo ela brilhar, né? Porque na realidade a gente vai ter aumento persistente da troponina ultrassensível, assim como a tropo-I-T, por até 14 dias. Então, como medida prognóstica, ok. Como medida diagnóstica, só se tiver dúvida diagnóstica, vai botar no CAT ou não, acho que talvez agregue um pouco de informação. Não vejo como uma coisa de rotina, não. Pelo contrário, acho que vai agregar custos sem entregar grandes informações. Uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Assim, eu acho importante você ter falado. Primeiro, a Taina falou, a gente, né, se fala praticamente todo dia, quase, e a caracterização da dor e a avaliação do eletrocardiograma. E isso, às vezes, é motivo de confusão, quer dizer, às vezes eu vejo nós usarmos a troponina ultrassensível como um único critério, né? Talvez até como um critério, e não é o mais importante, mas como um critério importante de definição de conduta desse doente.
né? Então, isso às vezes me angustia um pouco, porque se você tem uma curva daquela que você mostrou com valor preditivo, e você tem um método muito sensível e pouco específico, quer dizer, a gente seguramente vai se deparar com falsos positivos bastante significativos, entendeu? É um Então, trade-off, isso né? me preocupa, né, um pouquinho. Mas, como eu falei com a Taina, se eu não me engano, ontem, que eu liguei para ela para chorar minhas mágoas, eu acho que o que acontecia realmente, em algumas situações, a gente não vê acontecer, não só na Unimed, mas em outros lugares, que eram pacientes sendo liberados com infarto e não tendo a oportunidade de serem tratados, né? Esse é o Então, trade-off. seguramente, é melhor pecar por excesso, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de critério em não colocar a ultrassensível à frente do parâmetro da clínica do paciente e da interpretação do eletrocardiograma. É isso Sem que dúvida. realmente me preocupa. A troponina, como qualquer exame, ela é complementar. E ela é complementar a quê? A atividade médica, o raciocínio clínico, a coleta de história, como todo exame. Eu acho que tem duas coisas importantes na tua fala e eu concordo contigo integralmente, né? A primeira é que efetivamente é um exame complementar e não deve ser usado como principal critério para tudo. Existe um trade-off que a gente está tendo aqui, a gente está trocando a chance de você mandar um doente embora para casa que seja efetivamente um infarto pelo aumento de internações. Isso vai estar em qualquer... Se você for ler qualquer dado sobre o troponina ultrassensível, aumenta um pouco a internação. E aí é muito importante uma coisa que a gente precisa sempre amadurecer, porque isso é uma coisa que qualquer instituição precisa amadurecer sempre, que é a interação entre os serviços. Então, é nessa hora que é muito importante o plantonista da UCOM e o plantonista do pronto-socorro trocar a ideia, né? Porque o cara que está na UCOM pressupõe que a gente tem muito mais experiência. E aí, às vezes, ele barrar não é uma boa palavra, ele evita uma internação em unidade de terapia intensiva que talvez não fosse necessária, né? Então, quando a gente fala em ruling, a gente não está obrigatoriamente dizendo que esse doente tem que ir para a unidade de terapia intensiva. Ele precisa de um ambiente hospitalar de uma investigação mais apurada, a critério de quem for pegar esse paciente. Então, essa troca de ideia é fundamental para que o protocolo dê certo. Agora, não tenha dúvida, quem está na rotina da unidade coronariana vai se deparar com um número maior, principalmente se for uma pessoa mais experiente que viveu tempos anteriores, com pacientes que você vai chegar no outro dia e falar assim, pô, não, esse daqui eu acho que foi demais, internou na madrugada, de repente, pô, acho que esse paciente pode ir para a enfermaria e fazer um teste ergométrico. Esse é o trade-off. O que a gente não pode deixar acontecer? É que esse paciente, que pode ser estratificado não invasivamente, com um custo menor e com um exame que tenha menos morbidade, menos invasivo, todos esses vão para o CAT. Ah, não, bicho, troponina está positiva, CAT. Isso aqui não pode ser, a medicina não pode virar algorítmica, tá? Então, vão ter doentes, isso aí está dentro de qualquer literatura relacionada à troponina ultrassensível. Você aumenta o número de internações, você diminui mortalidade no sentido de você não liberar paciente isquêmico para casa, mas você aumenta internação em UTI às vezes, e possivelmente aumenta o número de exames invasivos. À medida que se amadurece essa instituição no uso da troponina, reduz esse indicador dos exames invasivos. E é natural que a gente esteja vendo isso, né? Esses dados, a Unimed, se tem uma coisa que a gente consegue fazer bem é medir dado, né? E a gente percebe que essas coisas acontecem. Tanto é que tem a fase 2 que está sendo feita agora, que em alguns pacientes a gente conseguir disparar, pelo menos no horário comercial, e talvez até mais, mas pelo menos inicialmente no horário comercial, o uso de métodos auxiliares definidores, como, por exemplo, a angiotomografia de coronária. Então, já está sendo desenhado para que nos pacientes que você discuta com o médico da UCOM e que tenha dúvida, que acha que pode ser, mas principalmente com a rotina do pronto-socorro, você lançar a mão de uma angiotomografia e esse paciente vem, faz a angiotomografia, dando negativa, volta para o pronto-socorro e vai para casa. Né? A gente já teve, se eu não me engano, 2 pacientes que foi feito exatamente isso. Pacientes que tinham alteração de troponina, que tinham um risco intermediário, era aquele paciente que não dava para você virar assim, cara, manda para casa tranquilo, mas também que falava assim, pô, velho, não parece? E veio para angiotomo, fez angiotomo normal, voltou para o socorro e casa. Então, esse é um segundo passo
essa aula vem para a gente poder ver o que deu mais dificuldade ao longo desse tempo, e eu acho que a gente estressou bem esses pontos, e para propor coisas novas. Então, assim, fiquem tranquilos que a gente está olhando e a gente vai tentar melhorar esse protocolo, vai tentar botar outros métodos para evitar exames invasivos necessários, para reduzir internação, para reduzir custo, para aumentar a agilidade e para entregar um cuidado de saúde melhor para os nossos clientes. Deixa eu só fazer um pedido, não sei se é a casa cooperado, a qualidade, enfim. Nos seus slides, aquelas rotas, eu acredito que o pronto-socorro tenha isso disponível, não tem? Colado em... Qual? Você está falando da identificação da tropa ou a... Não, o protocolo, as rotas, os protocolos, os níveis de uso sensível, isso está só disponível online ou vocês têm isso em algoritmizado. Imagem? É algoritmizado. Marcelo, é o seguinte, tem dentro da aba de protocolos clínicos, tem o protocolo de dor torácica, né, paralelo aonde entra os dados automáticos quando o laboratório libera o valor da troponina, tem exatamente aquele gráfico de rule-in, rule-out, e é tudo esquematizado. A gente tem, quando a gente libera um protocolo, ele passa pela qualidade, a gente tem o protocolo escrito, então tem isso tudo escrito, e para facilitar, né, o plantonista a seguir as rotas, né, e ter até as prescrições padrões, né, que não são engessadas. Todas as prescrições padrões você pode tirar e colocar, reduzir dose, diminuir, aumentar a dose, enfim, conforme cada paciente. Tem tudo isso esquematizado em algoritmos, dentro da aba de protocolo, que não está só acessível ao pronto-socorro, está acessível dentro de protocolos clínicos. Você vai ticando as características, ele te joga para a rota, do tipo de dor, isso tem tudo esquematizado. E tem mais coisas, assim, acho que a gente vai evoluir em muitas coisas, assim, a gente não conseguiu incorporar tudo que a gente acredita que seja o ideal. Por exemplo, a gente não incorporou ainda a decisão de não fazer o segundo antiplaquetário se a gente puder estudar esse paciente nas primeiras 24 horas. A gente acha que não está maduro o suficiente o corpo do protocolo, do pronto-socorro, para a gente poder fazer isso. Então, tem caminho para melhorar, tem caminho à frente. Por isso que é importante esses encontros, por isso que é importante a participação da UCOM dentro de sugestões, para que a gente construa isso junto. Afinal, é uma linha de cuidados. Ela começa no pronto-socorro, passa pela UCOM, termina na enfermaria. Então, acho que é interessantíssimo que a gente mantenha esse tipo de diálogo. Acho que vai ser extremamente construtivo. Acho que tem muita gente boa, muita gente experiente, num grupo coeso dentro da Unimed, e a gente pode fazer muito melhor se a gente estiver junto. E a gente já faz muito bem. Só agradecer a vocês dois. Obrigado aí pela aula. Um abraço. A gente é que agradece as suas ponderações. Eu acho que engrandece muito. Wilson. Oi, Biratã. Boa noite, Biratã. Primeiramente, parabéns pela aula. Eu queria Obrigado. só fazer uma observação, que às vezes eu observo. Primeiramente, expor a dificuldade que a gente tem no interior, né? A gente não tem nada disso aqui. Eu queria só fazer uma observação, que eu acho que vale a pena, sobre a alteração dinâmica do STT. Sim, definitivamente. E geralmente está associada a lesão grave ou múltiplas lesões de coronária, né? Definitivamente. Nesse caso, a gente deve entrar em contato com vocês logo para encaminhar o paciente? Imediatamente, com pronto-socorro e mandar o paciente para a gente. Imediatamente. Bira, assim, vai responder isso melhor para você. Vamos lá. Se você está diante desse paciente, né, onde ele teve uma alteração dinâmica de onda T, e lógico, a gente tem que ter um cuidado, né, mais redobrado e tem que ser rápido, tá? Isso serve para todos do interior. Desde que está sendo visto por um médico e você fez esse diagnóstico, você pode tanto, né, se você precisar de mais alguma coisa para fechar esse diagnóstico,
pode encaminhar ao PS, mas existe também uma forma, né, que já é um paciente de alto risco, uma dor típica, que fez alteração dinâmica aqui na minha cara. Esse paciente, ele pode, né, você pode ligar diretamente para o CON, né, hoje a central de facilidades, né, que ajuda muito o interior nisso daí, até para a gente poupar tempo desse paciente, né, tendo a passagem pelo PS, para que do PS, posteriormente, vai para a unidade de terapia intensiva, entendeu? Então, assim, desde que tenha esse diagnóstico e está sendo visto por você, que é um especialista, e está vendo, né, esse paciente, está classificando o risco, está classificando a dor desse paciente, existe essa possibilidade, sim, ok? Para a gente... Isso que eu queria saber. É diretamente entrar em contato diretamente com o CON, né? Você pode entrar em contato diretamente com o CON. Ele precisa de algum outro exame ou precisa ser esclarecido melhor, pronto-socorro. Já está claro que é um paciente que tem indicação de UCOM via central de facilidades e você, como médico, pode ligar para os meninos lá da UCOM, discutir e tal, enfim, conseguir essa remoção aí, que foi uma forma da gente, que foi feito para a gente agilizar o tratamento desse paciente. Ira, você conhece esse WhatsApp da Central de Facilidades? Conheço. Então, vem direto para a gente. Você manda para a Central de Facilidades o caso, se você não conseguir falar com a gente, eles entram em contato direto no meu celular pessoal aqui na UCOM e eu já fico ciente do caso, libero a vaga imediatamente. Eu e qualquer plantonista que estiver aqui no caso, estou falando como plantonista. Exatamente. Por exemplo, segunda-feira eu estava de plantão, domingo eu estava de plantão, um AVC foi assim, entendeu? O colega em Muqui viu um AVC, mandou para a central de facilidades me mandou no meu celular, já liberei a vaga, a gente veio imediatamente. Valeu, esse telefone do Central de Facilidades tem um telefone de ligar, mas ele é pelo WhatsApp mesmo. Você passa a mensagem, né? Enfim, estou com o paciente assim, assado, via WhatsApp, e aí isso vai ser redirecionado aos setores que possa estar envolvido nesse caso. Valeu. Obrigado. Nada. Ira, obrigado pela tua presença. Você sempre presente apoiando aí a parte científica, seja em qualquer evento. Vira exemplo. Sempre aprendendo cada vez mais com vocês. É isso aí. Quem para de aprender que fica para trás. Não tem jeito, não. O médico tem que achar que não sabe sempre. A gente tem que sempre aprender. Bira, obrigado aí pela sua presença. Valeu. Um abraço. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma colaboração? Rodrigo? Oi, só agradecer mesmo a aulão, viu, Wilson? Obrigado, Wilson. Obrigado, Tainá. Aprendi demais com vocês, reforçando esse protocolo. Eu já tinha visto essa aula ano passado e sempre é bom relembrar aí. Queria só aproveitar o espaço para frisar com o pessoal que no nosso chat tem um link para avaliar a aula, né? E fazer comentários, para que a gente possa estar sempre melhorando. E para os colegas que eventualmente não tinham ainda salvo, a Alessandra compartilhou o contato da central aí de facilidades aí da Unimed, né? Mas muito bom. Obrigado. Tô deixando aqui no chat também, se alguém quiser, o meu telefone pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiser a aula eu mando depois, tá? Qualquer sugestão, fiquem à vontade. A aula, ela vai ser gravada, tá, Wilson? E à medida que o centro de estudos vai sendo liberado, vai estar lá no Sedusc, né? E nas redes sociais, acho que no YouTube do... Não é isso, Alessandra? Ela sabe falar melhor para isso. No canal da Unimed, na aba do centro de estudos, lá no canal da Unimed, no YouTube. Isso, à medida que vai... YouTube? Mamãe, tô no YouTube, é isso mesmo? Mamãe Unimed? Mamãe Unimed. Galera, boa noite. 9h10 da noite. Ninguém deve estar aguentando ver minha cara mais. Obrigada, Wilson. Obrigada, Por mais que Rodrigo. tenha um bigode bonito. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, Boa noite. Boa noite a todos aí.
Obrigado, Wilson. Eu estou com dificuldade, parece que tem algum lugar para classificar a aula e eu não estou conseguindo, né? Para variar, acessar. Mas obrigado pela excelência e pela paciência, né? E que novas aulas virão e muitas dúvidas surgirão, né? E serão debatidas. Muito obrigado, Tânia, pelas informações. Imagina, tá no chat, a Alessandra compartilhou lá para avaliar. Eu vi. Pois é, mas eu aperto no chat e não acontece nada, não sei o que está rolando. Mas coisa também, se a Alessandra, ela é terrível, se a gente não responder, todo mundo que preencheu ela amanhã... cobra depois, ela cobra, é melhor assim. Obrigadão, vamos descansar. Vamos descansar. Tá joia, Hoje, pessoal, vou encerrar a sala. Um abraço a todos.